Olá, turma do nono ano, tudo bem? Então, nessa videoaula, que será um pouco diferenciada, nós vamos dar início à correção dos exercícios do livro, ok? Então, aula 5 de português do nono ano, correções do livro de português. Hoje nós vamos corrigir as páginas 60, 61, 63 e 64, tá? Nós vamos começar corrigindo, então, os exercícios que estão relacionados ao conto, aquele conto que vocês leram, O Menino, tá? Que está na página 54. Então, antes de mais nada, eu vou fazer algumas observações sobre esse conto, que eu espero que vocês tenham lido, né? Esse conto foi escrito pela nossa querida Lígia Fagundes Telles, uma escritora de mão cheia, muito famosa e excelente. Tá? Ela escreveu muitos contos, escreveu romances também. O meu preferido dela, que eu tenho em casa, é o Ciranda de Pedra, que foi até adaptado para novela. Ela tem outros também, As Meninas e outros contos, outros romances, mas também ela escreve muito conto. São contos interessantíssimos. Então percebam que nesse conto, O Menino, ele foi escrito em 1949. Então tenham em mente que ele tem um contexto histórico. Estamos falando da sociedade brasileira de 1949, que era uma sociedade com muitas convenções sociais, né? Certos comportamentos humanos ali eram questionados pela sociedade, ainda existia um preconceito muito sério em relação à mulher. Tinha a questão do machismo, do papel da mulher na sociedade, o papel da família também na sociedade. Claro que certos valores são imortais, ainda são presentes na nossa sociedade moderna, mas a forma de pensar das pessoas e de agir, ela vai evoluindo para melhor ou para pior conforme os anos vão passando. Então tenha em mente aí esse contexto histórico, ok? Então lá na página 60, nós vamos começar a entender um pouco mais desse texto. Então, tem compreensão do texto. Acompanhem comigo na página 60. 1. Durante os preparativos para o passeio, o percurso e a chegada ao cinema, é possível perceber que o menino e a mãe mantinham um relacionamento de cumplicidade. Eles eram cúmplices, né? Se davam muito bem. Qual era a visão que o menino tinha de sua mãe? Justifique utilizando o trecho do livro, no texto. Então, a primeira coisa, qual era a visão que ele tinha da mãe? Ora, era uma visão totalmente idealizada. Ele idealizava essa mãe, ele endeusava essa mãe. Então, no parecer do menino, essa mãe era o máximo, era a visão perfeita do que uma mulher poderia representar. Um exemplo de trecho que diz isso é quando ele falava: ele sorriu também, era linda, linda, linda. Né? Quando crescesse, haveria de se casar com uma moça igual, né? Com uma moça igual. Então ele idealizava, para ele ela era perfeita e era um modelo a ser seguido, um modelo de mulher que ele queria até casar com uma mulher igual à mãe, ok? Número 2. O menino ora quer ser tratado como um homem, ora como criança. Fato, ele oscila, tá? Letra A. Copie em seu caderno um trecho em que ele procura se mostrar mais adulto e outro em que se permite ser criança. Então, um texto que mostra que ele queria ser adulto e outro trecho do texto em que ele mostra que ele queria ser criança. Vamos lá. Um trecho que mostra que ele queria ser adulto. Homem não bota perfume. Melhor ainda, quando o pai não ia junto, porque assim ficava sendo o cavalheiro dela. Então, olha só o discurso meio machista, né? Homem não bota perfume, isso é coisa de mulher. Então, olha o discurso aí, né? Claro que isso está permeando a sociedade, o contexto está permeando a história de forma que você tem que deduzir, de forma que você tem que interpretar esses conceitos dentro do texto. E um trecho que mostra que ele queria ser criança. Quando não havia ninguém olhando, achava maravilhoso ser afagado com uma criancinha. Afagado é aquele cafuné na cabeça, né? Então, aí são os dois trechos, tá? B. Por que ele não desejava que o vissem sendo tratado como criança? Né? Porque, por vergonha, né? Ele podia ter vergonha de ser julgado por demonstrar afeto publicamente. Então, olha só, mais uma vez, né, essa questão de como que, até para uma criança, ela tinha certas limitações de pensamento, né? Ah, ele tinha vergonha de demonstrar afeto publicamente. Será que naquela sociedade o afeto público
era algo errado, era algo criticado pela sociedade, né? Na sociedade moderna também nós vemos isso, né? O brasileiro é um ser, que é muito carismático, né? E demonstra afetividade em público em qualquer situação, né? Agora, se você for olhar outra sociedade, por exemplo, na Coreia e em outros países asiáticos, demonstrar afeto publicamente é uma forma de respeito. Então, se eu beijar, por exemplo, mesmo que seja o meu marido na rua, né, você está ofendendo as outras pessoas. Então, eles são muito fechados em relação a isso. Aí depende da visão de mundo de cada cultura. Mas veja como a leitura desse conto ele traz essas discussões, ok? Número 3. Um menino estranhou o comportamento da mãe ao chegarem ao cinema. Letra A. O que poderia estar acontecendo? Tá? O que poderia estar acontecendo? Olha o teor da pergunta. Poderia. Então, uma possibilidade. Aí é a resposta pessoal, mas eu tenho a minha sugestão, né? Provavelmente ele estava confirmando, né? Eu coloquei aqui, ó. Provavelmente ela estava confirmando a presença do amante no cinema ou combinando de se encontrarem dentro da sala. Então aí já começa o negócio a ficar estranho. É uma possibilidade. Poderia ser isso ou não. B. Por que o menino decide gastar a beça? Né? Por que ele decide gastar a beça? Né? De certa forma, como ele é uma criança, ele poderia estar querendo punir a mãe, se vingando dela, gastando o dinheiro dela, né? Por ela estar agindo de maneira estranha. Porque antes de chegar no cinema, a mãe estava agindo de uma forma com ele. De outra, quando chegou no cinema, ela já mudou, né, a atitude. Número 4. Dentro do cinema, parecia que o comportamento da mãe havia voltado ao normal. Porém, um acontecimento muda a história. Letra A. Que acontecimento é esse? É um acontecimento, né, que marca aí essa ruptura da visão do filme em relação à mãe. Ela coloca, então eles estão lá no cinema, quando eles falam que vão assistir fita, a fita é a fita de cinema, né, como se chamava naquela época, tá? A mãe, ela põe a mão no joelho desse homem desconhecido, né, que está sentado aí ao lado dela. Então, já começa aí o grande dilema, né, da história. Letra B. Antes de o filme terminar, a mãe pergunta ao filho se ele está gostando do filme, né? Contudo, considerando os sentimentos do garoto nesse momento, essa pergunta é angustiante para ele e para o leitor. Por quê? Então, quando a gente lê uma história, a gente estabelece um pacto ali, é como se fosse um pacto entre a história que você está lendo com o leitor. Então, o menino ele começa a se sentir incomodado com aquilo, ele fica desconfortável. O leitor também fica desconfortável com tudo que ele vai descobrindo ao longo do como a história é narrada, tá? Então, de certa forma, né, a pergunta, sim, angustia tanto o leitor quanto a personagem, porque todas as ações aí, as emoções estão girando em torno dessa personagem, da atitude dela. O que ela vai fazer, tá? Então, parece que ela, quando ela pergunta se está gostando do filme, será que ela está perguntando do filme mesmo para o menino? Ou se ela está perguntando indiretamente da situação, né? Para ver como que o filho estava reagindo diante da presença desse homem aí desconhecido perto dela, ok? Número 5. Releia esta passagem. Aquele contato foi como a ponta de um alfinete num balão de ar. O menino foi se descontraindo. Quando as luzes se acenderam, teve um olhar para a poltrona vazia. Olhou para a mãe. Ela sorria com aquela mesma expressão que tivera diante do espelho, enquanto se perfumava. Estava corada, brilhante. Corada é as bochechas vermelhinhas, né? Ela estava maravilhosa, né? E dá a impressão aqui, pelo menos a impressão que eu tive, é que ela não estava muito preocupada com o que o filho achava, deixava de achar, né? Então vamos lá. Letra A. Descreva qual pode ter sido a sensação do menino expressa pela comparação com a ponta de um alfinete no balão de ar. Então perceba que eu tenho aí um texto literário. Eu já falei com vocês sobre linguagem poética, sobre metáfora. Então, em um texto literário,
que eu posso ter subjetividade, que é o contrário de objetividade, por exemplo, num texto jornalístico. No texto jornalístico, a linguagem tem que ser direta ao ponto, sem floreios, né? Porque a informação tem que ser dada. No texto literário, não. Eu posso colocar outros elementos aí que não são tão óbvios. Então, que elementos são esses? Figura de linguagem, representações, metáforas. E ponta de alfinete no balão de ar está representando aí como que o garoto estava se sentindo. É uma comparação, é uma expressão simbólica, né? Ele pergunta o que isso, como que essa representação descreve a sensação desse garoto, né? A imagem pode significar um alívio pela quebra da tensão. Então, o homem apareceu, a mãe colocou a mão no joelho dele e tensão, o garoto ficou nervoso. Depois que o filme acabou, as luzes acenderam e o homem tinha ido embora, então ele teve essa quebra da tensão, né? Também é possível associar com o esvaziamento dos sentimentos desse menino, que ele era encantado pela mãe, e como um balão que estoura e perde o ar, fica vazio, despedaçado, né? O menino também estava se sentindo assim, né? Como aquele balão que estoura. Aí vamos então para a página 61, tá? Letra B, continuação do número 5. Ele pergunta o seguinte: por que o menino teria se sentido desta maneira, né? Ou seja, como um balão? Eu acabei de responder, né? Porque a partida do homem representou essa quebra de tensão. Ele estava nervoso, preocupado, e o homem foi embora, é como se tivesse dado uma certa carga de alívio ali para ele, né? Mas ele, mesmo assim, ele continuava sem saber o que ia acontecer dali para frente com a mãe, com aquele sujeito, tá? Letra C. Quando as luzes se acendem, que efeito é produzido pelo fato de o menino comparar a poltrona que o desconhecido deixara vazia à expressão da mãe quando se perfumava? Então, quando a mãe se perfumava, ela estava toda felizinha, né? E qual era a expressão dela quando o homem foi embora, né? Há essa comparação de duas situações, a mãe quando se penteava, quando estava se perfumando, e depois quando foi embora, pode ser feita, ela pode significar que o menino se deu conta que a mãe premeditara aquele ocorrido. Então, reparem, ele percebeu o motivo da mãe estar tão feliz, né? Como que a pessoa vai assim tão feliz, se perfuma para ir no cinema? Meio estranho, né? Se apronta toda, né? Naquela situação era estranho. Então, só depois, quando foi embora, que ele percebeu o que tinha acontecido e o que aquele homem significava, que ele percebeu porque aquela felicidade que a mãe estava, que ela estava radiante diante do espelho, se perfumando, se maquiando. Então, ele percebeu que aquilo foi tudo planejado. Ela não tinha planejado uma tarde feliz de descontração com seu filho querido. Ela usou ele, na verdade, como álibi, para o marido não desconfiar que ela estava indo para o cinema sozinha e se encontrar com outro homem. Que pai desconfiaria de uma mãe que estava levando o filho ao cinema? Esperta, né? Sonsa, né? Mas enfim. Letra C. De volta para casa, ao ver o pai, o menino teve a certeza de que algo terrível iria acontecer. Então, reparem, ele se sentiu aliviado quando o homem foi embora do cinema, mas o problema dele não tinha terminado, porque ele continuou nervoso quando estivesse em casa. Será que a mãe ia revelar a verdade? Ele iria revelar a verdade? Ele estava preocupado com o pai dele, né? Porque ele estava vendo que o pai estava sendo traído. Qual poderia ser a expectativa dele? Né? Então, provavelmente, aí é uma hipótese, porque a história não diz, a gente tem que deduzir pelas informações que a gente tem no texto. Provavelmente que a mãe revelasse a verdade ao pai e este tivesse uma reação violenta. Então, ele estava nervoso, pensando, será que ela vai contar a verdade? Será que ela vai largar o meu pai? E como que o meu pai vai reagir? Né? Então, lembre-se da sociedade da época. 1949, uma sociedade ainda machista, fechada, em que a família era intocável, não se admitia, né, essa questão da traição. Claro que certos valores hoje, até hoje, as famílias são importantes, traição ainda é algo sério, mas naquela sociedade, para uma mulher que trai o marido, era apedrejada, né? Isso jamais poderia acontecer. Né? O homem, talvez, se fosse o contrário, será que a sociedade que era machista ia se comportar da mesma forma se fosse ele que estivesse traindo a esposa? Então, olha só a questão dos valores morais daquela época. Então, o menino estava preocupado de como que o pai ia reagir se ela botasse a boca no trombone. Né? Número 7. Releia o trecho a seguir.
Ah, confessa, filhote, você destacou, não foi? Você detestou, não foi? Contestou ela rindo. Nem eu entendi direito. Uma complicação dos diabos. Espionagem, guerra, máfia. Você não podia ter entendido. Entendi. Entendi tudo. Olha só a fala de um e a fala de outro. Ah, mãe e filha estão se referindo ao mesmo assunto? Explique. Claro que não, né? A mãe, ela tá falando do filme, né? Perguntando, ah, filho, você viu o filme? Ela com certeza não tinha entendido, não tava nem aí pro filme, que a cabeça dela tava em outro lugar. Mas pra ela achando, certamente ela achou que o filho dela era ingênuo, que ele não ia perceber, que ele ia ficar atraído pelo filme de ação. Olha o filme que ela escolheu: espionagem, ação, guerra, máfia. Isso não ia atrair uma criança, um menino? Né? Então ela tava, não sei se ela tava testando ele ou se ela tava, certamente ela achou que ele ia se distrair com o filme e não ia perceber o que estava acontecendo. Mas ele falou, entendi tudo. Mas não era do filme que ele estava se referindo, ele estava referindo que ele entendeu que é o que a mãe estava fazendo, né? Que era traindo o pai dele. Né? Então eles não estavam falando sobre a mesma coisa. Letra B. Em sua opinião, a mãe queria revelar o seu amante ao menino ou acreditar ter sido discreta no cinema? O que vocês acham? Né? Será que essa é uma resposta pessoal, tá? A gente pode, o que eu penso. Ela não parecia muito preocupada com o que o menino achar ou ia deixar de achar. Se ela tivesse preocupada com a reação do menino, dele contar pro marido dela a verdade, ela não ia levar ele no cinema. Então, acho que ela não estava preocupada com a reação. Ela só estava usando mesmo o menino como álibi pro marido desconfiar. Né? E talvez ela soubesse, ela tivesse ideia dessa adoração que o menino tinha por ela. Então ela estava se fazendo valer disso, que o menino não teria coragem de contar pro pai a verdade. Então ela era bem simulada, né? Essa mulher bem estranha, né? Mas enfim. Número 8. Mas vocês sintam à vontade para dizer o que vocês acham, né? Eu acho que ela não estava preocupada que o menino soubesse a verdade, nem preocupada com os sentimentos do garoto, tá pensando nela, né? Número 8. Em sua opinião, ó, mais uma vez, uma questão subjetiva, cada um vai ter o seu, vai ter a sua opinião. Por que o menino não disse nada, não disse a verdade ao pai? Ele poderia, né? Já que ele estava decepcionado, ele idealizava a mãe dele, achava que a mãe era uma deusa perfeita, sem erro, a mulher mais linda do mundo, incapaz de errar. De repente ele sofre um baque desse. Ele poderia muito bem, por raiva, por despeito, por decepção, ter entregado a mãe. Mas por que ele não entregou? Na minha opinião, ele queria proteger o pai dele, de levar esse golpe aí da verdade, né? Mas cada um pensa de uma forma, né? Número 9. Que importância poderia ter o episódio narrado no conto para o amadurecimento do menino, né? Então, esse episódio aí, dele ter ido ao cinema e ter presenciado a mãe traindo o pai, né, com outro homem, fez com que ele amadurecesse, que ele percebesse que a mãe dele era uma mulher, como qualquer outra, que ela não era uma deusa capaz de errar. Naquele momento ela estava errando, ela estava traindo o marido, estava fazendo algo que não era permitido, né? Estava indo contra as regras da família, da sociedade, estava enganando o próprio filho, né? Que ele também se sentia traído, né? Então esse episódio serviu, teria o cinema com ela, serviu para ele cair na real e realmente enxergar quem era a mãe dele, que era uma mulher capaz de errar como todas as outras, tá? Então ainda na página 61, nós vamos agora para de olho na construção dos sentidos, tá? Número 1. As mãos da mãe são um elemento significativo do texto. Realmente. Explique como são descritas e relacionadas as diferentes situações do conto. Então, no início do conto, o menino relata que ele adorava ficar de mãos dadas com a mãe. Diz assim, ó, tão bom sair de mãos dadas com a mãe, porque ele estava de mãos dadas com um ser celestial, com uma mulher perfeita, uma deusa, né, que era a mãe dele, linda, maravilhosa. Então, ele achava maravilhoso. Quando ele chega no cinema, a mão da mãe, uma mão tão delicada, tão linda, tão perfeita, ela coloca a mão no joelho de outro homem que não é o pai dela. Então, não é o pai dele. Então, é uma ruptura.
A mão da mãe significa aí uma ruptura nesse pensamento desse menino em relação à mãe. E depois ele fica com nojo de ficar segurando a mão dela, que uma mãe tão perfeita foi suja com um ato de traição quando ela colocou a mão no joelho do menino. Tem um trecho que diz assim: a mão pequena é branca, a deslizar no escuro como um bicho, né? E ele fala também, tem uma parte que ele fala que ele se sente repulsa de segurar a mão da mãe novamente. Então a mão da mãe tem todo um simbolismo aí, né? Um simbolismo da traição, de ruptura, que simboliza esse amadurecimento do menino, que ele pensava de um jeito e passou a pensar de outro diante da verdade, ok? Número 2. O texto alterna a descrição das ações que se passam no filme com o que está acontecendo ao menino. Releia. O carro derrapando sem freios, tiros, espantosamente nítido, em meio ao fervilhar de sons e falas. E ele não queria ouvir o ciciar delicado dos dois de um diálogo entre os dentes. Que efeito esse modo de narrar cria no texto em relação ao que sente a personagem? Então, ele está narrando aí as cenas do filme e o que o menino estava sentindo. Ou seja, a cena do filme era uma cena de ação. O carro derrapando sem freio, tiro, né, som e fala, aquela confusão, uma cena de confusão, de ação. E era justamente como ele estava se sentindo, confuso, decepcionado, né? Então, ele alterna justamente para criar esse momento de expectativa, de tensão, de sentimento conflituoso vivido pelo personagem, pelo garoto, ok? Ainda na página 61, número 3. Observe as palavras destacadas no trecho. Quando entraram na sala, o pai estava sentado na cadeira de balanço, lendo o jornal, como todas as noites. Então, como todas as noites, está repetido aí, está em destaque, negrito. Qual é o efeito causado por essa repetição? Será que foi um erro da escritora? Será que ela foi repetitiva aí porque não prestou atenção? Não. Como todas as noites, ela sugere aí que essa atitude da mãe em sair para se encontrar com uma outra pessoa, com outro homem que não era o marido dela, acontecia todas as noites. Então, todas as noites o pai sentava ali o jornal, enquanto a mulher saía, dava uma desculpa qualquer e ia trair ele. Então, aí o menino, depois que ele viu a mãe traindo o pai, que ele foi percebendo o que estava acontecendo. Aí ele foi ligando os fatos, montando quebra-cabeça, foi analisando as atitudes da mãe até aquele momento. Porque até aquele momento, ele não se estranhava a atitude da mãe. Ele só passou a perceber que a mãe estava praticando a traição durante muito tempo, depois que ele foi no cinema. Se ele não tivesse ido no cinema com a mãe e visto a traição, talvez ele ainda seria enganado como o pai dele. Ele não ia estranhar ter saído todas as noites, né? Letra B. Esse efeito é reforçado em outra repetição. O menino mordeu o lábio até sentir gosto de sangue na boca. Como nas outras noites, igual. Né? Aí tem aí um uzinho na letra B, número 1. A comparação feita refere-se a morder os lábios ou a cena que o menino presencia. Então, o menino ele compara a situação que está vivenciando com o que acontecia nas outras noites e se dá conta que era igual. Então, todas as noites estava acontecendo aquilo, tudo era igual, né? Então, ele morde os lábios, né? Como assim, ele estava caindo na real porque aquilo se repetia. 2. Estava tudo igual para o menino? Não. Ele se dá conta que não está tudo igual. A partir daquele momento, ele já tinha consciência que a mãe estava traindo o pai. Se ele não tivesse ido para o cinema, ia continuar tudo igual. Ela ia sair toda noite, nem ele nem o pai iam desconfiar daquele comportamento. Mas agora ele caiu em si. Ele já tinha se transformado, ele tinha percebido a verdade. E tinha mudado a visão dele em relação à mãe, que não era mais aquela coisa toda que ele imaginava que era. Número 4. Observe a maneira como foram empregados os adjetivos feio e bom no parágrafo reproduzido a seguir. Então, prestem atenção. Eu tenho aí um destaque para os adjetivos feio e bom. Olha o estudo da gramática ligada ao texto, porque aí esses adjetivos eles têm um peso no significado do texto, tá? O menino encarou demoradamente. Aquele era o pai, os cabelos grisalhos, os óculos pesados, o rosto feio e bom. Essa oposição marca oposição feio e bom.
a comparação que o menino estabelece entre a mãe e o pai. Como seria essa comparação? Então, o menino, desde o começo, a gente percebe que ele é uma criança que valoriza a beleza, né? Ele gosta da aparência física, tanto que a beleza da mãe cega ele completamente. Ela é tão bonita que, pelo fato dela ser tão bonita, ele acaba acreditando, tomando como verdade que por ela ser tão linda, ela é incapaz de fazer um erro, né? Porque a beleza dela é majestosa. Depois que ele percebe, que ele vê a mãe traindo o pai, ele percebe que a beleza não é significado de caráter, né? Que uma coisa não está relacionada à outra. Uma pessoa pode ser linda, pode ter caráter. A pessoa pode ser linda e pode não ter caráter. Então, a aparência física não dita, né? Não é uma obrigatoriedade para o caráter. Então, ele percebe isso, né? E o pai dele, ele fala que o pai dele era o contrário da mãe. Era desprovido de beleza, mas que ele era muito bom. Ele era uma pessoa muito boa. Então, essa opinião dele, né, naquele momento, né, que a mãe era linda, mas tinha aí que ele descobriu que ela tinha um problema de caráter, né? Mas o pai era feio e era bom. Então, tem a mãe linda, má, e o pai feio e bom. Então, ele está fazendo essa associação, ok? Eu continuei no número 5, tá? Na página 61. Observe que nenhuma das personagens do conto tem um nome próprio. Qual é a intenção da autora ao nomeá-los? Então tem um homem de cinema, o pai, a mãe, o menino. Será que a autora errou? Deu uma escorregada aí na narrativa e esqueceu de dar o nome para os personagens? Não, isso é proposital. Quando essas personagens não têm nome, é o menino, a mãe, o pai ou o homem do cinema, isso torna eles universais. Essas personagens são universais, ou seja, qualquer pessoa pode se encaixar naquele papel ali, de qualquer sociedade, na verdade, né? Hoje em dia, eles estavam passando por um problema familiar. Todas as famílias têm seus problemas, seja traição ou não. Mas então, o objetivo dela é tornar que naquela sociedade específica existiam muitos meninos pensavam e agiam como aquele garoto, muitas mães que pensavam e agiam como aquela mãe, muitos pais igual aquele pai do menino e por aí vai, né? Não só naquela época, mas a gente pode trazer isso para nossa época também e ter muita representatividade aí. Ok? Então, quando ela não colocou nome, é como se ele fosse um modelo de pessoas que nós podemos encontrar na nossa realidade. Ok? Então, vamos lá para a página 63, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, não, perdão. Ainda na página 61, tá? Eu adiantei. Na verdade, eu corrigi o número 1, mas eu pulei algumas questões, tá? Na página 61, no número 1, em que pessoa está o foco narrativo no conto O Menino? Classifique o tipo de narrador. Então, ele está perguntando aí, eu tenho um narrador em terceira pessoa, que é o narrador onisciente. É aquele que acompanha todos os personagens e que permite nós conhecermos o que as personagens pensam e que elas sentem. Ok? Aí ele pergunta, a escolha desse tipo de narrador permitiu ao leitor enxergar as ações da mãe, do menino e do pai em detalhes. Se o narrador fosse em outra pessoa do discurso, isso também seria possível? Não. Por exemplo, se eu tivesse o narrador em primeira pessoa, a visão do narrador em primeira pessoa também é tão limitada quanto a do personagem, quanto a do leitor. Então, se eu tivesse narrador de primeira pessoa, ele não teria acesso aos pensamentos das outras personagens e nem saberia o que estava acontecendo. Então, a escolha desse narrador onisciente foi proposital, porque ele nos dá, ele vai contando a história, vai deixando a gente saber o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão pensando. Se fosse um narrador diferente, a gente não teria acesso e a gente não teria essa expectativa, a gente não teria acesso aos detalhes. Então, esse suspense, essa expectativa que é criada na história, não teria, né, esses recursos. 2. Em que parágrafo se instala o conflito? Ou seja, qual é o momento que eu tenho um problema
na história? Quando o menino percebe que a atitude da mãe muda quando o homem senta do lado dela no cinema. Até aí tá bom. A mãe se penteando em casa, eles vão pro cinema, começam a ver o filme, sentam lá para assistir o filme. O problema começa quando ele se depara com a amante da mãe, aí que ele percebe o que está acontecendo. Esse é o conflito. 3. Identifique o clímax da ação. Qual é o momento de maior tensão da história? É quando o menino pressente que algo vai acontecer quando chegar em casa. Ele fica nervoso de chegar em casa, do que vai acontecer. Ele não sabe, a mãe vai contar a verdade, ele vai contar a verdade, o pai vai descobrir. Esse é um momento de maior tensão. Número 4. O que é possível dizer a respeito do tempo da narrativa? Bom, a gente sabe que essa história, esse episódio, acontece em uma noite. Então ela se passa desde o momento que a mãe está lá se penteando, né, para poder sair, desde que ele volta para casa e abraça o pai. Isso tudo acontece numa única noite, tá? E número 5 eu já tinha adiantado sobre essa falta dos personagens não terem nome próprio, que representam aí personagens universais, ok? Então vamos encerrar nossa correção com a página 63 e 64, tá? Na página 63 eu tenho aqui, ó, organizar o conhecimento. Então é essa parte aqui que é uma boa forma de vocês revisarem o conteúdo, ok? Então ele pergunta, conto, quais são as características desse gênero? É uma narrativa o conto é uma narrativa curta, de ficção, inventada, né? Com poucas personagens, mas ele tem, né, em geral, conflito, eu tenho tempo e espaço definido, como todas as outras narrativas. Como o foco narrativo contribui para a construção de sentidos desse gênero? Vai depender do propósito do autor. Se eu quero criar uma expectativa, né, eu vou ter um conto com um narrador de terceira pessoa, que ele te dá a oportunidade de conhecer o que as pessoas pensam e sentem. Já um narrador em primeira pessoa, essa visão vai ser limitada. Eu não vou ter acesso a tudo. Eu só vou ter o ponto de vista daquela personagem que está contando a história. O que há nesse tipo de narrativa que sensibiliza o leitor? Então, todo conto, ele tem esse quê? Né? Ele tem esse objetivo, já que é uma história curta, ele tem que ter um objetivo. Qual o objetivo? É despertar algum tipo de sensibilidade no leitor. Seja algo muito engraçado, seja algo dramático, que é o nosso caso, que é um conto dramático, né? Ou seja, um conto de terror e por aí vai. Tá? Então ele traz sempre esse sentimento, essa proposta de sensibilizar o leitor de alguma forma. Aqui a gente se sente até penalizado pelo menino, sente pena do pai que está sendo traído, não sabe, né? Fica revoltado com a atitude dessa mãe, né? Então é um drama, tá? Onde circulam os contos? Hoje, né, eu posso encontrar tanto em livros de contos, eu posso encontrar em revista, na internet, em vários setores, tá? Por último, a página 64. Tá? Então, na página 64, ele traz aqui uma nova proposta. Até então, nós estávamos falando do texto, o conto ou menino, que é um texto puramente verbal. Eu tenho a utilização de palavras. Tá? E a gente viu que é um tema, o tema, né, a proposta do conto é trazer esse drama, fazer o leitor vivenciar o drama assim como aquele personagem estava vivendo, aquele drama familiar. Só que aqui agora a gente tem uma tela, tá? Que é o grito, é muito famosa essa tela, do Edvard Munch, tá? Então, esse quadro aqui, qual é a relação dele com o conto? Tá? O conto é linguagem verbal, só palavras. Aqui eu tenho uma linguagem unicamente não verbal, que é uma imagem. Mas ela se relaciona porque ela também repara, que ela também retrata aí o desespero de uma pessoa. Né? Eu tenho aqui um personagem desesperado e eu tenho aqui, né, que ele está afastado das outras pessoas, né? E ele repara em todos os elementos. Para eu poder entender essa tela e comparar com o conto, isso já te deixa meio nervoso, né? Toda vez que você tem uma tela dessa enorme pendurada na sua parede, toda vez que você olhasse para ela ia dar um certo nervoso. Repare que esse clima de desespero, de tensão, de tristeza, de drama, também está presente não só nas curvas, olha, as pinceladas fortes, né? Eu tenho aqui várias pinceladas que ele usou forte, traços fortes, né, ondulosos. Eu também tenho as cores, umas cores fechadas,
né, que não são cores alegres de céu azul, né? Olha só como é que tá o céu, olha como é que ele tá afastado das outras pessoas, numa atitude, né, de solidão. Talvez aquele menino lá do conto se sentisse agora sozinho. Nossa, eu tô sozinho nessa, o que é que eu faço? Meu pai não sabe da verdade, a minha mãe tá traindo meu pai, eu não posso contar isso pra ninguém. Um sentimento de desespero, de solidão, de não saber o que fazer. Então, essa é a proposta, né? Vocês identificarem aqui a relação desse texto com o outro texto. Eles aqui. Que elementos da tela contribuem para a sensação de angústia e desespero? Justamente, são os traços, né, pesados aqui, as cores fortes e fechadas, essa atitude de desespero, expressão, né, angustiante da pessoa, que combina como o menino estava se sentindo. Na letra B ele pergunta, né, se você já se sentiu dessa experiência, se você já teve uma experiência assim, que você se sentiu angustiado, desesperado, tal como o menino lá, tal como aqui essa personagem dessa tela, né? Com certeza, quem nunca se sentiu angustiado ou desesperado de alguma forma? Isso é uma questão pessoal, tá? Mas entendo que os dois textos estão relacionados. Essa tela também é universal. Ela fala de angústia, desespero. O homem, enquanto ele habitar a terra, ele vai passar por momentos de tensão. Ele vai passar por momentos de desespero, de conflitos internos, né? De se sentir perdido, angustiado. Então, olha só o caráter da arte, como que a arte conversa com a nossa realidade. O texto também é universal. Todo mundo se encontra, tem um drama familiar, ou se encontra desesperado, angustiado, em um drama de qualquer forma, né? Então pensem nisso, né? Como que esses textos artísticos, literários, conversam com a nossa vida. Então, encerramos por aqui. Eu vou disponibilizar para vocês todas as respostas, ok? Para vocês copiarem no caderno e compararem com as respostas de vocês. Lembrando que eu vou avaliar o caderno, eu vou querer ver a resposta de vocês e a resposta que eu dei aqui na correção, ok? Se eu avaliei ponto também. E nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos dos outros exercícios que falta corrigir, ok? Nos vemos depois.